Há histórias que não fazem barulho quando começam, mas ecoam para sempre quando o tempo revela a verdade. Essa é uma delas. Um homem simples, roupas gastas, mãos marcadas pelo trabalho duro, caminhando entre paredes de vidro, ternos caros e olhares frios. O que parecia apenas mais um dia comum se transformou em um choque de realidades, onde o orgulho caiu e a justiça falou mais alto. Essa história não é só sobre humilhação, é sobre paciência, dignidade e o momento exato em que o silêncio se transforma em força. Se você acredita que o tempo sempre cobra, fica comigo até o fim. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Compartilhe com quem precisa lembrar que respeito não se mede por aparência. E me diga nos comentários, você já presenciou alguém ser julgado antes de ser conhecido? Ele entrou no prédio como quem pisa em território desconhecido, mas sem medo. As botas de couro já gastas ecoavam no mármore polido, criando um som que não combinava com aquele lugar. As mãos grossas, marcadas por sol e trabalho, seguravam um chapéu simples, desses que carregam histórias. Ninguém ali sabia seu nome. Ninguém imaginava o peso da sua trajetória, e talvez fosse exatamente isso que tornava aquele momento tão silenciosamente poderoso. O saguão era grande demais, frio demais, bonito demais para alguém como ele. Pelo menos era o que os olhares diziam. Telas digitais piscavam números e gráficos enquanto ele observava tudo com curiosidade contida. Não havia pressa em seus passos. Cada movimento parecia carregado de calma, como quem aprendeu que o tempo não se apressa para ninguém. E mesmo assim, algo naquele homem destoava, como uma verdade fora de lugar. Os executivos passavam por ele apressados, celulares colados ao ouvido, ternos bem cortados, sapatos que nunca tocaram a terra molhada. Alguns olhavam de relance, outros desviavam o olhar. Era como se sua presença quebrasse uma regra invisível daquele ambiente. Um fazendeiro ali não fazia sentido. E quando algo não faz sentido para quem vive de aparência, costuma incomodar. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro artificial do ar condicionado, tão diferente do vento livre do campo. Por um instante, seus olhos percorreram o espaço como quem mede forças, não com arrogância, mas com memória. Aquela não era a primeira vez que entrava em um lugar onde não parecia pertencer. A diferença é que, desta vez, ele sabia exatamente por que estava ali. Sentou-se em uma das cadeiras do saguão, ajeitando o chapéu no colo com respeito. O couro rangia sob seu peso, denunciando o tempo de uso. Enquanto esperava, observava as pessoas como quem observa o clima antes da colheita, em silêncio, com atenção. Porque quem vive da terra aprende cedo que o que parece calmo pode esconder tempestades. Uma recepcionista o olhou de cima a baixo antes mesmo de perguntar seu nome. O sorriso era automático, ensaiado, vazio. Ele respondeu com educação, voz firme, sem elevar o tom. Disse que tinha uma reunião marcada. E naquele instante, o ar pareceu mudar levemente, não por respeito, mas por dúvida. Porque ali começava algo que ninguém naquele prédio estava preparado para viver. E o desprezo ainda estava só esquentando. O primeiro sinal de desprezo não veio em palavras duras, mas em silêncio demais. A recepcionista demorou mais do que o normal para verificar o nome dele, como se esperasse que aquilo tudo fosse um engano. Seus dedos batiam no teclado sem pressa, enquanto o olhar voltava, repetidas vezes, para as botas sujas de poeira seca. Não era curiosidade, era julgamento disfarçado de rotina. Algumas pessoas começaram a notar a cena. Um executivo mais jovem cochichou algo ao colega ao lado, apontando discretamente com o queixo. Risadinhas abafadas surgiram como vento frio, passando por frestas invisíveis. O fazendeiro percebeu. Sempre percebeu. Quem já foi subestimado muitas vezes aprende a ler o ambiente sem precisar de palavras. Quando finalmente falaram com ele, o tom já não era o mesmo. Perguntas curtas, secas, quase impacientes. O senhor tem certeza de que é aqui?
Esse andar costuma receber apenas diretores. Cada frase vinha carregada de uma desconfiança que feria mais do que um grito. Não era sobre horário. Era sobre aparência. Ele respondeu com calma, educado como quem aprendeu respeito na base da necessidade, não da conveniência. Não levantou a voz. Não se justificou além do necessário. Apenas confirmou que estava no lugar certo. E aquele autocontrole parecia irritar. O fazendeiro entregou tudo sem pressa, como quem sabe que a dignidade não se perde ao estender a mão, se perde ao perder o controle. Ao redor, o clima já era de espetáculo silencioso. Alguns fingiam não ver, outros observavam com um tipo estranho de satisfação. Era como se aquele homem simples tivesse sido escolhido para lembrar a todos quem pertencia e quem não. E isso doía mais por ser tão comum quanto invisível. Mesmo assim, ele permaneceu sentado quando mandaram que se levantasse. Não por desobediência, mas por firmeza. Seus olhos, cansados e profundos, encontraram os do segurança sem desafio, apenas com verdade. E naquele olhar havia algo que não combinava com o papel que tentavam lhe impor. Porque a humilhação estava sendo plantada ali, mas ninguém ainda sabia que o solo não era deles. A forma como começaram a falar com ele mudou de vez. Já não era só dúvida, era certeza. Certeza de que aquele homem não tinha nível para estar ali. As palavras vinham educadas demais para serem gentis, carregadas de um tom que colocava distância, como se cada frase desenhasse uma linha invisível entre quem manda e quem apenas observa. Um dos executivos mais velhos se aproximou, ajustando o paletó caro, como quem ajeita a própria autoridade. Olhou para o fazendeiro de cima a baixo, sem disfarçar o incômodo. Perguntou o que ele fazia da vida, mas não por interesse. Era uma pergunta armadilha. A resposta definiria o lugar que ele merecia ocupar naquele prédio. Trabalho com terra, respondeu o fazendeiro simples, direto. Bastou isso. O sorriso de canto surgiu rápido, quase automático. Terra, para eles, era sinônimo de atraso, de ignorância, de alguém que nunca entenderia o mundo dos contratos, ações e cifras. Nenhum deles pensou em perguntar quanto aquela terra produzia. Só decidiram que ela não valia nada. Os comentários começaram a surgir de forma disfarçada. Esse andar costuma tratar de negócios grandes. Talvez o senhor tenha se confundido com o endereço. Frases lançadas como quem não empurra, mas deixa claro que não há espaço. O julgamento não era sobre competência, era sobre origem. Ele sentiu o peso disso como quem já sentiu antes. Desde jovem, aprendera que roupas simples fazem as pessoas acharem que você pensa pequeno, que mãos calejadas fazem muitos acreditarem que não existe inteligência ali. Mas também aprendera algo mais valioso. Quem vive da terra sabe esperar a hora certa. Enquanto falavam entre si, ignorando sua presença, o fazendeiro observava tudo em silêncio. Reparava nos relógios caros, nas pastas de couro, nos discursos ensaiados. Tudo parecia forte por fora, mas frágil demais por dentro. Ele sabia reconhecer esse tipo de fachada. O campo ensina isso melhor do que qualquer MBA. Quando alguém sugeriu, em voz baixa, que ele fosse encaminhado para outro setor mais adequado, algo se firmou dentro dele. Não raiva, não vergonha, uma certeza tranquila. A de que estavam cavando fundo demais com as próprias palavras, porque o status que eles viam era só superfície, e o verdadeiro peso daquele homem ainda estava escondido, por escolha. Quando perceberam que o julgamento silencioso não o fazia recuar, o tom mudou outra vez. Já não era apenas desprezo, era imposição. Um dos executivos fez um gesto curto com a mão, chamando o segurança como quem chama um funcionário invisível. Aquele simples movimento dizia tudo. Ali, poder não precisava ser explicado, apenas exercido. Disseram que ele estava atrapalhando o fluxo do andar, que aquele não era um local de espera comum,
que havia regras, nenhuma delas escrita, mas todas bem conhecidas por quem se sente dono do espaço. O fazendeiro ouviu cada palavra sem interromper, como quem escuta uma ordem injusta, sabendo que discutir agora só alimentaria o abuso. O segurança, desconfortável, repetia o que lhe mandavam dizer. A autoridade não era dele, mas a execução sim. Pediram que o fazendeiro se retirasse e aguardasse no térreo, se tivesse mesmo uma reunião. A frase veio carregada de ironia, fina e cortante. Não gritavam, não precisavam. O poder ali era frio. Ele se levantou devagar, não porque mandaram, mas porque escolheu. O movimento foi lento o suficiente para quebrar o ritmo apressado daquele lugar. Por um instante, todos pararam para observar. Esperavam resistência, talvez até um escândalo. Mas o que receberam foi algo que os desconcertou. Serenidade. Enquanto recolhia o chapéu, um dos executivos comentou em tom baixo, achando que não seria ouvido. Uma piada sobre gente simples querer aparecer onde não pertence. O riso veio fácil demais. O tipo de riso que só existe quando se acredita estar acima de qualquer consequência. O fazendeiro ouviu tudo, e ainda assim não reagiu. Seus olhos, porém, demoraram um segundo a mais sobre aquele rosto arrogante. Não havia ódio ali, havia memória, como se aquela cena se juntasse a tantas outras, guardadas não para a vingança, mas para aprendizado. Ele caminhou em direção ao elevador escoltado, sob olhares satisfeitos de quem acreditava ter resolvido um incômodo. O abuso de poder havia vencido. Pelo menos era o que pensavam, porque quem confunde silêncio com fraqueza quase sempre erra feio. E naquele elevador, enquanto as portas se fechavam, o jogo começava a virar, mesmo que ninguém percebesse ainda. Dentro do elevador, o silêncio era pesado, mas não vazio. O fazendeiro mantinha os olhos fixos no painel de números descendo lentamente, como se cada andar representasse mais do que um simples deslocamento. Era ali, naquele espaço apertado, que muitos teriam explodido. Mas ele não. Aprendera cedo que reação imediata quase sempre favorece quem provoca. O segurança ao lado parecia inquieto. Evitava contato visual, mexia no rádio sem necessidade. Talvez sentisse vergonha, talvez medo. O fazendeiro percebeu, mas não disse nada. Não era o primeiro a obedecer ordens injustas para manter o emprego. E ele sabia que o verdadeiro problema nunca está na base, está em quem se esconde atrás dela. Quando as portas se abriram no térreo, ele saiu com passos firmes e foi até um banco discreto, perto da entrada. Sentou-se ali como quem espera a chuva passar. Tirou do bolso um papel dobrado com cuidado, conferiu o horário, o nome, o local. Tudo certo. Não havia engano. Só havia pressa demais do outro lado. Enquanto aguardava, observava o movimento da rua através do vidro. Carros de luxo chegavam, portas se abriam, saltos tocavam o chão apressados. Ele lembrava de outras esperas. Na lavoura, pelo tempo certo da colheita, na vida, pelo momento exato de falar. A paciência para ele nunca fora fraqueza, era estratégia. Alguém passou por ele e deixou escapar um olhar de desdém. Outro fingiu que não o viu. Nenhuma dessas coisas o atingiu como antes, porque quando se sabe quem se é, a opinião errada dos outros perde força. E ele sabia exatamente o que carregava consigo, mesmo que ninguém mais soubesse. O relógio marcava os minutos com precisão cruel. Lá em cima, decisões eram tomadas, palavras ditas, risadas soltas. Ninguém imaginava que ali embaixo o silêncio estava ganhando peso. Um peso que, quando revelado, faria o prédio inteiro parecer pequeno demais. Ele respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Não para fugir, mas para se preparar. Porque o tempo que ensina também cobra, e quando cobra, não pede licença. A paciência estava quase no limite. E a verdade, muito próxima de subir de elevador.
O som do elevador chegando novamente ao térreo cortou o ar como um aviso. O fazendeiro abriu os olhos devagar, sem pressa, como se já soubesse que aquele momento chegaria. As portas se abriram e, desta vez, não foi ele quem saiu constrangido. Um assessor apressado surgiu, olhando ao redor com urgência, até que seus olhos finalmente encontraram o homem sentado com o chapéu no colo. A mudança foi imediata. O corpo do assessor se endireitou, o rosto perdeu a cor por um segundo. Aproximou-se com passos rápidos demais para quem trabalha em ambientes de controle. Chamou-o pelo nome completo, um nome que até então ninguém ali havia se dado ao trabalho de perguntar. E esse simples detalhe já começou a ecoar diferente no saguão. O fazendeiro levantou-se com calma. Respondeu com um leve aceno de cabeça. O assessor pediu desculpas pelo mal-entendido e disse que a diretoria aguardava com urgência. Não explicou o motivo, mas o tom era outro, respeitoso, cauteloso, como se de repente aquele homem simples tivesse mudado de tamanho diante de todos. Algumas pessoas que antes desviavam o olhar, agora observavam com atenção desconfortável. O segurança reconheceu o homem do elevador e engoliu seco. Algo estava fora do script, muito fora. O fazendeiro ajustou o chapéu, colocou-o na cabeça e caminhou em direção ao elevador. O mesmo caminho, mas agora em silêncio absoluto ao redor. Lá dentro, o assessor falava rápido, tentando recuperar o tempo perdido. Comentou sobre contratos, sobre uma fusão importante, sobre terras estratégicas. Palavras que minutos antes ninguém imaginaria associar àquele homem. O fazendeiro apenas ouvia, não corrigia, não se explicava, deixava que cada frase encaixasse sozinha no quebra-cabeça alheio. Quando as portas se abriram no andar executivo, o clima era outro. Conversas cessaram, olhares se cruzaram. Alguns rostos empalideceram ao reconhecê-lo. Outros ainda tentavam entender. A verdade começava a se revelar, não em gritos, mas em presença, porque aquele fazendeiro não estava ali por acaso. Ele era a peça que sustentava tudo o que eles chamavam de poder. A sala ficou em silêncio quando ele entrou. Não aquele silêncio respeitoso de reuniões importantes, mas o silêncio tenso de quem percebe tarde demais que errou. Os mesmos executivos que riram, julgaram e abusaram do poder, agora evitavam seus olhos. Alguns fingiam revisar papéis. Outros ajustavam gravatas que de repente pareciam apertadas demais. Ele caminhou até a cabeceira da mesa sem pedir permissão. Não precisou. O assessor indicou o lugar com um gesto nervoso e ninguém contestou. Sentou-se com a mesma calma de antes, como se todo aquele ambiente sempre tivesse sido familiar. E talvez fosse, só não da forma que eles imaginavam. O primeiro a falar foi o executivo mais velho, a voz trêmula, disfarçada de formalidade. Pediu desculpas em nome da empresa, mencionou falhas de comunicação, palavras cuidadosas, ensaiadas. O fazendeiro ouviu em silêncio, deixando que cada frase revelasse mais medo do que arrependimento. Então ele falou. Pouco. O suficiente. Disse que não se incomodava com prédios altos, mas com atitudes pequenas. Comentou, sem elevar o tom, sobre o tratamento recebido no saguão, sobre o segurança constrangido, sobre a piada feita achando que não seria ouvida. Não acusava, apenas relatava. E isso doía mais. Um dos executivos tentou interromper, justificar, minimizar. Foi ali que o olhar do fazendeiro se firmou. Não havia raiva. Havia autoridade tranquila. Ele lembrou que a negociação daquela sala dependia de terras que estavam há décadas sob sua gestão. Terras que sustentavam projetos, cifras, promessas. Sem elas, nada avançaria. As cadeiras rangeram quando alguns se mexeram, desconfortáveis. O poder trocara de lado sem aviso. Tudo o que antes parecia controle, agora era dependência. E eles sabiam disso. O erro não estava mais no passado, estava no presente, estampado nos rostos tensos. O fazendeiro concluiu com uma frase simples, quase um conselho.
Disse que respeito não se negocia. Ou existe, ou cobra seu preço. E naquele instante, todos entenderam que não estavam lidando com um homem comum. Estavam diante das consequências, porque o confronto não era só pessoal. Era o espelho de tudo o que eles haviam escolhido ser. A reunião não terminou como haviam planejado. Nenhum contrato foi assinado naquele dia. O fazendeiro deixou claro, com voz serena, que precisava repensar parcerias quando o respeito não vinha antes do lucro. Aquela frase caiu na sala como um peso impossível de ignorar. Não era ameaça. Era decisão. Um dos executivos tentou argumentar sobre prazos, prejuízos, impacto no mercado. O fazendeiro ouviu com atenção, mas respondeu apenas que a terra ensina algo simples. Quem pisa errado, afunda. E naquele momento, todos entenderam que haviam pisado onde não deviam. As reações foram imediatas. O executivo que fizera a piada foi chamado à parte assim que a reunião terminou. Rostos fechados, portas se fechando, vozes baixas carregadas de urgência. O abuso que antes era confortável, agora precisava ser explicado. E explicado para cima. O clima no prédio mudou ao longo do dia. Olhares antes arrogantes se tornaram cautelosos. Funcionários comentavam em sussurros. O nome do fazendeiro circulava pelos corredores com um respeito que não existia horas antes. Não por medo apenas, mas por reconhecimento tardio. O segurança que o havia escoltado recebeu um pedido formal de desculpas da gerência. Não apagava o constrangimento vivido, mas mostrava que algo havia se quebrado. E não nele. O erro estava onde sempre esteve, em quem confunde cargo com valor humano. Alguns executivos deixaram o prédio mais cedo naquele dia. Outros passaram horas em reuniões emergenciais. A estrutura que parecia sólida revelou rachaduras profundas. Tudo por causa de um homem simples que se recusou a reagir com ódio. E escolheu agir com dignidade, porque a consequência mais dura não foi financeira. Foi a queda da ilusão de superioridade. Quando o fazendeiro deixou o prédio, o sol ainda estava alto, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Não no concreto, nem no vidro, mas nas pessoas. Ele caminhou até a calçada com o mesmo passo tranquilo com que entrou, provando que quem carrega dignidade não precisa anunciar nada. Essa história não é sobre vencer alguém em uma sala de reuniões. É sobre não perder a si mesmo em um ambiente que tenta te diminuir. O respeito que faltou no início foi cobrado no final, não com gritos, mas com escolhas. E isso ensina mais do que qualquer punição. A vida tem um jeito curioso de equilibrar as coisas. Às vezes demora, às vezes dói, mas sempre revela. Revela quem é forte de verdade. Revela quem confunde aparência com valor. E revela que justiça nem sempre vem rápido, mas vem inteira. O fazendeiro não saiu dali com aplausos. Saiu com algo melhor. Consciência limpa. Ele não precisou humilhar de volta, porque sabia que dignidade não se constrói sobre a queda do outro. Se constrói sobre a própria postura, mesmo quando ninguém está olhando. Talvez essa seja a maior lição de todas. Nunca subestime quem fala pouco. Nunca julgue quem veste simples. E nunca use o poder para diminuir, porque o tempo sempre devolve na mesma medida. Se essa história te fez refletir, compartilhe. Comente o que ela despertou em você. E lembre-se, respeito não se exige, se pratica. O tempo é silencioso, mas é justo. Ele observa tudo. As palavras ditas em voz baixa, os olhares de desprezo, os abusos que ninguém confronta. E quando decide agir, não grita, apenas revela. Revela quem construiu poder sobre o ego e quem construiu força sobre a dignidade. Aquele fazendeiro voltou para sua terra no mesmo dia. O cheiro do campo o recebeu como sempre, sem julgamentos, sem títulos, sem máscaras. A terra não pergunta quem você é no papel. Ela responde apenas ao que você é de verdade. E isso ele sempre soube. Já naquele prédio de vidro, algo ficou para trás. Uma certeza confortável foi quebrada.
A ideia de que status define valor não resistiu ao peso da realidade, porque existem pessoas que não precisam se impor. A presença delas já ensina. Histórias assim nos lembram que nem todo silêncio é fraqueza, que nem toda simplicidade é falta, e que o respeito, quando negado, cobra seu preço no momento exato, nem antes, nem depois. No tempo certo, se essa história tocou você, guarde uma coisa: o mundo pode até te julgar pela aparência, mas o tempo sempre revela a verdade. E agora me diga com sinceridade, se você estivesse naquela sala, teria reconhecido o valor, ou só depois que fosse tarde demais?